Agora essa chamada está sendo gravada. Ih, mudou agora, tá em português. Olha aí. Tá dizendo que a chamada está sendo gravada em português. The scoring now. Tá em português agora, o que aconteceu aí? Agora essa chamada está sendo gravada. Quem vai orar? Quem vai orar? Se não, eu oro. Eu posso orar. Vamos deixar o pastor João orar um pouco. Dá uma folga pro pastor Jones aqui, tá fã demais. Pastor Jones, a pastora Nilva tá bem, amado? Tá bem, né? Não, graças a Deus, tá boazinha, né? Toma os remédios, às vezes dá uma dor, tem que tomar. Esses dias ela tomou o Tramal lá, aquele remédio forte, né? Porque, mas tudo bem, às vezes, porque se ela tomar sol forte, por exemplo, no olho, já dá uma dor. Mas tudo bem, orem, continue, sempre lembre dela aí, sempre lembre. Faça uma lembrança nossa para ela, ela nunca é esquecida, viu? Ah, sim, com certeza. Meu Senhor, meu Pai, estamos aqui unidos com a Tua glória e a Tua alegria, Senhor. Unidos com grande satisfação, estamos aqui, né, Pai, vamos se dizer assim, os últimos da peneira, os últimos grãos aí, né, Senhor, enquanto essa separação continua a fazer. Entretanto, eu muito agradecido por isso, né, Senhor. E pedimos, sim, Pai, que agora o Senhor continuasse nos treinando os seus caminhos, através de cada um que o Senhor tem levantado com talentos diferentes, conhecimentos diferentes, discernimento diferentes, fazendo a tua igreja completa, Pai. Muito, muito, muito lindo isso. Obrigado por isso. Pedimos agora que o Senhor, sim, abençoasse aqui a boca do pastor Lucas, o sentimento dele, o coração dele, para que as palavras que saiam não sejam dele, mas do Senhor, diretamente para nós. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem dado para todos nós. Pedimos a tua bênção agora sobre o pastor Lucas, em nome do nosso Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. 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 Glória a Deus. Amém, amém. Então nós vamos aqui, irmãos, continuar com as bem-aventuranças, mas elas pararam, agora elas são outras exortações que Jesus faz, né, sobre uma comparação entre as interpretações, né, dos fariseus e aquela interpretação que ele mesmo está dando, né. Engraçado, irmãos, eu vou falar uma coisa, por muito tempo eu não percebia a rebeldia da minha carne, mesmo sendo cristão. Aí, depois de um certo tempo, eu comecei a perceber a rebeldia da minha carne quando eu comecei a fazer mais jejum e oração, né? Sempre eu percebo, assim, uma angústia, uma coisa contrária, né? Que luta contra o espírito. E essas quebras, né, que Jesus vai fazer, desses paradigmas, né, é muito importante para a gente prestar atenção, onde a nossa carne se apoia, e quando Jesus joga para o outro lado, é onde que a gente realmente tem que se apoiar, né, tá certo? Então vamos ver aqui os contraditórios de Jesus, né. O vício que foi dito pelos sofrins e pelos bruxins na antiguidade, né, os fariseus e os saduceus. Não matarás, e quem matar será culpado de julgamento. Isso era o que eles diziam, né? Eu, porém, vos digo que todo o que se irá contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser tolo ou nécio, né, a seu irmão, ele será culpado perante o conselho, é o sinédrio, né? E quem disser a seu irmão louco, será exposto ao castigo do fogo de Rinom, que é o vale lá do lago de fogo, né? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ali, em frente ao altar, e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão. E depois venha e apresente a sua oferta. Concorda depressa com teu adversário enquanto estiveres com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja lançado na prisão. Em verdade vos digo que não sairás dali até que pagues o último centavo. Na tradução normal é ceitil, mas ceitil é o centavo lá, hebraico, né?
Então, eu adaptei, né, para a nossa realidade aqui mais moderna, né, ceitil para centavo. Então, veja só, o Senhor vai começar a elevar o padrão da lei para um nível de consciência, né, porque não matar, simplesmente por não matar, mas ter um coração odioso, no caso, né, que é uma pessoa que se ira contra seu irmão, né, ele vai ter as mesmas consequências, ou consequências equivalentes, né, porque o Senhor está querendo penetrar nesse profundo do coração e tirar essas rebeldias, né, porque normalmente, né, quando você é criança, você, dependendo da sua educação também, obviamente, né, você não é muito inclinado a guardar mágoa, rancor, né, às vezes tem brigas entre irmãos quando você é criança, mas eu não me lembro de nenhuma briga assim que eu tenha guardado mágoa por causa daquilo. Eu particularmente não lembro. Eram coisas passageiras que evaporam do nosso coração. Quando você vai crescendo e vivendo na sociedade, o ar do ambiente de trabalho, dependendo dos lugares que você convive, ele está muito contaminado de ódio, de sentimentos, e às vezes você não tem aquela carga sentimental, para o seu primeiro dia de trabalho, seu primeiro dia de emprego, né, você cumprimenta todo mundo, dá bom dia a todo mundo, e aí vai passando o tempo, você vai convivendo com as pessoas, você vai aprendendo a fazer diferença de pessoas, e já tem as fofocas, os bonzinhos, os malzinhos, e aí você começa a criar prevenções contra as pessoas, e sentimentos que subitamente aparecem, né, às vezes as pessoas não fizeram nada, exatamente nada assim, de palpável, né, e aí gente já envenena gente envenenando gente contra gente, né. Então, é engraçado, eu estou contando uma história de percepção da minha vida, tá. É engraçado que esses sentimentos, se você não percebe ele no começo, você acalenta eles e não se dá conta, você não tem aquela vigilância de perceber que aquela coisa de ressentimento de outros, né, está contaminando você. Aí, quando você acorda, né, e vê, poxa vida, eu estou guardando mágoa, eu estou aprendendo o comportamento desse meu ambiente aqui, que está meio nocivo, né, eu estou seguindo essa manada, né, e assim por diante, aí você começa a tentar se posicionar ao contrário. Se você não tem a palavra de Deus e o Espírito Santo para fazer isso, né, porque eu tive épocas que eu não tinha isso, eu simplesmente percebia, mas eu não conseguia me escapar daquilo. Aí fica difícil, mas quando você tem, você ora, clama, expulsa, ordena que aqueles pensamentos contrários às pessoas saiam do seu coração, você não retenha nenhuma ira, nenhum rancor, aí você começa a ter vitória, né? E aí, veja só, quando você tem que se reconciliar com alguém, quando eu comecei a praticar essa reconciliação, até dentro da minha família, com meus irmãos, em coisas que eu tinha falado, que eles ficaram magoados, coisas do tipo, no começo era dificílimo para mim chegar lá e pedir perdão, mesmo eu estando certo, né? Eu aprendi que eu tinha que pedir perdão para buscar a paz, mesmo que eu estivesse certo, né? Aí eu dizia assim, olha, eu não devia ter falado, desculpa, foi um destempero meu, e assim por diante. Aí, com o passar do tempo, você clama e vai se humilhando, e Deus vai te dando graça, e você vai aprendendo, né, a ter mais esse posicionamento de humilhação, né, e deixar Deus te exaltar. Eu continuo dizendo que a situação não é perfeita, né? Não estou no nível da perfeição, mas eu evolui bastante em relação àquele orgulho que a gente aprende a ter, né? De ter razão, né? Tinha um amigo meu que falava assim, você está montado no cavalo da razão, desça desse cavalo, né? Então a gente fica montado no cavalo da razão, né? Eu tenho razão, eu tinha todos os argumentos ao meu favor e a pessoa não entendeu, né? Então, eu tive que lutar muito tempo, logo no começo da minha caminhada cristã, contra isso, né, e estou me esforçando ainda para
chegar ao nível que eu acredito que seja agradável, totalmente agradável a Deus. Essa parte da oferta, principalmente, era uma coisa que, às vezes, eu queria ofertar coisas na igreja que eu passava por cima de outras que estavam acontecendo e eu não percebia. Tá certo? E essa parte aqui que diz que se você não perdoar, né, você não se reconciliar, você será lançado na prisão, ela tem duas interpretações. Uma é que espiritualmente, nas circunstâncias da sua vida, você já vai ter essa prisão acontecendo no seu coração, né? Porque aquele que guarda rancor, ódio, ele fica aprisionado. Eu percebo que os meus alunos, os melhores alunos na sala de aula, são aqueles que não têm rancor de pai, de mãe. E os piores alunos são aqueles que guardam mágoa dos seus pais e têm dificuldade de aprender. Então eu percebo que as mágoas são realmente prisões, né? E eu sempre ensino aos alunos, no primeiro dia de aula, quando eu dou aula, a perdoar. Eu falo, vocês vão começar a aprender, eu vou começar a ser o professor de vocês, e eu quero fazer vocês mais inteligentes. No final do ano, vocês vão sentir mais, que abriram a sua maneira de aprender, agora vocês aprendem mais fácil. Teve anos que pessoas vieram me agradecer. Então, essa questão do coração, que o pensamento, você consegue, assim, distrair a sua mente, se assistir um filme, você lê um livro, mas o coração, quando você tem que mexer lá dentro, você não tem mão que enfia dentro do coração e arranca as coisas com a sua própria mão, você não consegue fazer isso. Eu quis desenvolver umas técnicas pessoais de autopurificação e só me dei mal, só ficava pior. Então é uma coisa que você conquista através da oração, né, do clamor, da humilhação, na sua oração pessoal, para que você não entre nessas armadilhas, né, das circunstâncias e dos meios que a gente convive no nosso dia a dia. Ok, irmãos? Vocês ouviram que... Assim, a outra interpretação, né, esse aprisionamento acontece no ambiente do tempo nosso aqui na Terra, e tem gente que diz que pessoas vão ficar um milênio aprisionadas como disciplina, porque não participarão da primeira ressurreição, mas poderão participar da segunda, porque entrarão em disciplina no milênio. Tem essa interpretação também, tá? Eu não discordo de nenhuma das duas, tá? Eu acho que é possível que as duas estejam certas. Vocês ouviram o que foi dito pelos sofrins na antiguidade: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, novamente, Jesus está colocando a coisa num outro nível, num outro patamar. Dependendo da sua circunstância humana, é praticamente impossível não olhar para uma mulher com cobiça, né? A nossa sociedade, eu acho que é um problema muito do ocidental, essa lascívia, esse olhar pecaminoso, essa coisa, sei lá, nojenta ou perversa, né? Ela está muito arraigada. O homem, principalmente no Brasil, né? Não sei nos outros países, não visitei, não perguntei, porque eu gosto de perguntar essas coisas quando eu viajo. Como são as pessoas aqui, né? Eu sempre, quando eu viajo para fora, né, eu pergunto, eu quero aprender sobre como as pessoas vivem do outro lado do mundo. Mas aqui no Brasil, o homem, ele é achado como macho, como homem, né, como viril, pelo menos na minha época de jovem, se ele cobiçava uma mulher. Se ele não cobiçasse uma mulher, ele era gay, ele era viado, ele era qualquer outra coisa, menos homem. Então, no ambiente de escola, de universidade, de trabalho, obrigatoriamente tinha aquele comportamento padrão masculino de cobiça, né? Então, se você estivesse olhando para uma mulher com ternura, sem nenhuma conotação sexual, eles achavam que você era meio boiola, né? E algumas vezes eu recebi esse preconceito, porque eu não tinha aquela maldade do olhar adúltero, né? Tá bom? Agora, eu vejo uma questão no final de tudo, quando Jesus vai fazer essas comparações e colocar o paradigma, ele está apontando para uma purificação do coração.
ele está apontando que você vai conseguir alcançar uma pureza. Você vai conseguir. Mas você vai sofrer para isso. Quer dizer, com muito custo, com muita dificuldade, com muita rendição e clamor. Porque nós temos na última live, no final, depois que o pastor João saiu, né, fez aquele comentário, ele estava no carro e fez comentário lá, eu falei sobre as duas substâncias. Nós temos duas substâncias sendo formadas em nosso coração. Substância mesmo, substância espiritual. A substância da justiça, do amor, né? Justiça, quando eu falo, é diferente do que o irmão Geraldo fala de justiça, tá? Para mim, justiça é a vida de Jesus em mim, que é justa, tá bom? Às vezes vocês veem o irmão Geraldo falar de justiça, justiça de Deus, não. É diferente, tá? Para mim, justiça é a vida de Jesus em mim, tá? E porque Jesus foi feito para mim justificação, santificação e redenção. Eu uso Romanos para interpretar o que é justiça, tá? Então, essa substância de justiça, de vida de Jesus em mim e de amor, ela tem que se formar. E você tem que buscar essa formação, esse brotamento de Jesus dentro de você. E tem um outro lado, que é a formação da substância maligna, porque Satanás, ele cultivou todo o mal a ponto de se tornar substância dentro dele. E Jesus é todo o bem, que é a substância de Deus, né? Jesus é a substância de Deus, então ele quer também habitar em nós como substância, coisa consistente, que não se degrada, né? Substância é aquilo que subsiste por si, não se degrada. Só que às vezes nós justificamos que a nossa fraqueza é tão grande que nós nunca vamos alcançar, e por isso nós temos que aceitar as coisas como elas são e vamos continuar assim. Não, Jesus não está dizendo isso, mas ao mesmo tempo ele não está dizendo que você é perfeito. Ele não está dizendo que você é perfeito, ele está dizendo que você é totalmente imperfeito. E é por isso que você tem que ser humilde o suficiente para se render a ele, para que ele faça esse trabalho de edificação. Então, no Salmo 127, verso 1, fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam, né? Se o Senhor não vigiar, em vão vigiam. Então, o Senhor fala na sua palavra que ele edifica o seu corpo, ele edifica a sua casa. Você não consegue se autotransformar. Quando você olha para uma mulher com adultério, e você reconhece que você tem essa pecaminosidade, aquele ciclo vicioso de pensamentos e sentimentos, você não vai conseguir mudar. Por mais que você tente, aquela coisa da mola que eu falei, né? Você pressiona a mola, ela vai voltar mais forte. Mas, ao mesmo tempo, você se torna humilde, porque você sabe que não vai mudar. Mas, ao momento que você começa a se render a Deus e deixar Deus tratar isso, e você se humilha e clama e chora, e por rendição você entrega aquele sentimento e todos os outros sentimentos do seu coração, como aquele que já foi comentado lá em cima, né, de ira contra o irmão e coisa do tipo, quando você entrega, você começa a ver o resultado, o trabalho de Deus. Você não vai ficar puro por uma semana, né, nem um mês, mas com o passar dos anos você começa a observar um crescimento espiritual dentro de você. Sempre vai ter alguma falha, algum erro, alguma coisa, mas se você começar a relembrar como você era, qual era o seu comportamento antes, você começa a perceber que houve um crescimento por causa dessa humildade, né, de reconhecimento de que você é incapaz, totalmente incapaz de se alterar, né, e aí você começa a se entregar, e nisso Deus começa a trabalhar, e você começa a reconhecer e glorificar a Deus por Ele ter feito esse trabalho em você. Existe uma frase na filosofia que diz assim: afeições de alma não mudam afeições de espírito. O que quer dizer isso? Tudo que você emula de sentimento, né, alegria, bondade, qualquer coisa que você fabrique na sua aparência humana, de alma, de expressão, não altera lá o íntimo do seu coração, que é o seu espírito, não altera. Então, por isso que tem a hipocrisia, porque a hipocrisia é aquela máscara, aquela bondade, aquele bom dia falso, e aquela bondade falsa, aquela humildade falsa, e assim por diante. Embora todos nós estejamos no mesmo nível como é que fala, de pecaminosidade, não tem ninguém melhor do que ninguém nesse aspecto, os que conseguem sucesso contra essa falsidade são aqueles que realmente confessam, se rendem e clamam.
Porque aqueles que tentam fazer por si só continuam se camuflando, continuam se cobrindo com a justiça falsa e não saem do lugar, ficam patinando, né? Patinar, não sei se o pastor João conhece, patinar é andar na lama, né? Deslizar a roda do carro, assim, que nem andar na neve, né? Andar em círculo e assim, patinar a roda do carro e assim por diante. Então, é isso que acontece. Então, o santarrão, aquele que se acha justo, é que ele consegue simular dentro da sua aparência de alma um comportamento que ele ainda não alterou no íntimo. Ele alterou para fora. E por isso que Paulo fala que até Satanás tem os seus ministros e transfigura-se em anjos de luz. Porque aí o falso profeta, o falso pastor, o falso obreiro, o falso missionário, vai ter essa bondade exterior, a maneira de falar, né? Muitos religiosos falam com aquela voz calma. Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Bem-vindos a esse programa de rádio, onde vocês agora ouvirão a palavra de Deus. Né? Então, quando você faz essa emulação toda, você acha que está tudo maravilhoso, porque você se enganou. E lá por dentro, você não alterou nada, porque você não deixou Deus te alterar. Você está tentando se alterar por aparência. E é terrível, porque isso vai levar para o inferno. Porque o cara não tem nada, é palha, não tem grão dentro da palha. Tá certo? Vamos lá. Portanto, se teu olho direito te faz cair, tira-o, lança-o de ti. Pois é melhor perder um de seus membros do que todo o seu corpo ser jogado no inferno. Eu acredito que esse olho aqui não precisa você se mutilar. Né? Não é uma mutilação física. Mas a palavra de Deus fala você desfazer o corpo do pecado. Porque Satanás, quando ele colocou aquela proposta da árvore do bem e do mal lá, né, que o Senhor falou para nós não comermos, ele tinha todo esse plano já arquitetado de criar em nós um falso eu, com uma falsa corporeidade espiritual, que até os místicos dizem que nós temos um corpo astral, um pericorpo, e tem várias denominações, além desse corpo físico, né? Então, esse corpo, né, que adquire essa consistência espiritual, existe um paralelo que pode ser alcançado por meio de práticas espiritualistas. Então, Jesus fala que, Paulo fala em Romanos, né, e fala sobre desfazer o corpo do pecado. A obra da cruz é para desfazer o corpo do pecado. Então, quando eu penso aqui que ele está arrancando o olho, ele está tirando aquele olho que faz parte do corpo de pecado que está dentro dele, né? É que nosso cérebro, ele tem uma memória de todas as partes do nosso corpo. Tem gente que quando amputa um dedo, uma perna, ele fica sentindo dor no dedão. Então, o cérebro tem uma memória do corpo. Então, eu acredito que quando Jesus está falando isso, ele não está querendo dizer que você tem que arrancar. Talvez pode chegar ao extremo de precisar, né? Mas eu não acho que é preciso você chegar a esse extremo. É você deixar Deus desfazer esse corpo com aquele olho, com aquele olhar, né? Com aquela maneira de perceber as coisas. Pois é melhor perder um de seus membros que todo o seu corpo jogar no inferno. E se tua mão direita faz cair, corta e lança fora de ti. Bem, é melhor perder de que um de seus membros, todo o seu corpo será jogado no inferno. Tá bom? Aí aqui tem os comentários, né? O 180, 181 e o 183, vamos ler. Os escribas, no contexto do primeiro século, o escriba não é exclusivamente alguém... isso aqui eu já li, né? Na aula passada. Os escribas e fariseus ensinaram que alguém pode ser perdoado se quebrar os mandamentos do Todo-Poderoso, mas quem deliberadamente violar as tacanões de fariseus não verá o mundo vindouro. Então, isso daqui também eu comentei na aula passada, que eles colocam as leis que eles criaram acima de Moisés, né? Eles se acham melhor que Moisés, né? Tolo, raca, em aramaico, quer dizer simplório ou cabeça oca, como Jesus fala, se você chamar o seu irmão de raca.
Vamos lá, vamos aqui para outro comentário. Louco, né? O comentário de você chamar a pessoa de louco. Moros, no grego, tolo. Os escribas fariseus, aos quais Yeshua já havia dito, eles não verão o reino dos céus. Proferiram julgamentos vingativos e desamparo para aqueles que se recusaram a se submeter às regras e às suas regras e autoridade, né? Então, eles ofendiam com palavras depreciativas que insultavam a espiritualidade e a inteligência. Eles chamavam qualquer pessoa de fora de sua seita de Anhaeretz, literalmente povo da terra, um termo depreciativo aplicado com desprezo às massas que desconheciam os tacanotes, regras feitas pelo homem dos fariseus ou recusavam se submeter à autoridade. Então existia esse costume que ainda existe em Israel, tá? Não mudou muita coisa não, de depreciar gentios, depreciar pessoas que não seguem o judaísmo, depreciar pessoas que não valorizam os mandamentos dos fariseus lá, tá bom? Mas só tem o seguinte, se você der uma oferta para a restauração do terceiro templo, eles aceitam na hora, tá? E tem alguns escribas e fariseus ainda em Israel que acham que nós somos uma raça inferior. Existe um certo nazismo também, tá? Ok? Em contraste com os estudos de Raka, Tolo e Anhaeretz, os fariseus se referiam a seus alunos de Talmidim Ha-Shamim, alunos sábios, né? Então eles valorizavam os seus alunos. Vamos lá? Inon, vale do filho de Inon, no texto hebraico, onde era literalmente certos reis de Judá sacrificaram seus filhos ao fogo. Manassés, né? Sacrificou seu filho ao fogo nesse vale. Mais tarde foi amaldiçoado pelo Altíssimo. Jeremias 7:31, 19:2-6. Os puxistas ensinavam que era de conhecimento comum entre os ouvintes de Yeshua que, a fim de evitar o adultério, o homem deve se divorciar de sua esposa antes de ir para outra mulher. Olha só. Olha como é que eles tentavam resolver a questão da impureza. Eles então fizeram resoluções históricas sobre os motivos do divórcio. Primeiro, se um homem encontrar uma mulher mais bonita do que sua esposa, ele pode se divorciar dela e se casar com uma mulher mais atraente. Olha lá, a regra é favorável aí. 2. Se sua esposa queimar seu jantar, ele pode divorciar-se dela. Talmud, Gutim, 90a. Yeshua esclarece o verdadeiro problema. O adultério já foi cometido no coração. O adultério, para ir para a cama, ele já aconteceu no coração. Em outras palavras, o adultério não pode ser coberto pelo pedido de divórcio por motivos ilegítimos. Yeshua também repete esse princípio no incidente registrado em Marcos 10, 11, 12, que em qualquer parte que iniciar o divórcio para se casar com a outra está de fato cometendo adultério. Então, e ele entra, e ele ou ela com quem se casa está cometendo adultério com ele ou ela. Então, quem inicia o processo, né, está cometendo adultério. O termo legal para a situação deve ser novo casamento premeditado. Tá? Então, acontece isso aí. Então, vamos lá. Também foi dito, quem repudiar sua mulher, dele um get, né, uma carta de divórcio, né, que foi Moisés que bolou essa carta. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, exceto, né, quer dizer que você pode se divorciar nessa situação. Uma questão de adultério, né? Se um dos cônjuges cometeu adultério, aí você pode se divorciar porque ele violou o casamento. Faz com que ela cometa adultério. Quer dizer, qualquer outro motivo produz adultério. E quem casa com a divorciada também comete adultério. Então tem o comentário 187 e 189. Vamos ver aqui. Bom, 186. A guete é uma sentença de divórcio formal que o marido deve apresentar à sua esposa, independente de quais partes inicia o divórcio. Isso foi Moisés que instituiu. Em suma, um guete declara: você, por meio do presente documento, se torna disponível para os outros homens. A mulher está, então, em condição de solteira. Tá? Então, eles queriam dar esse guete para qualquer situação. Tá? Não necessariamente quando havia adultério. Yeshua esclarece as razões pelas quais uma pessoa pode se divorciar de seu cônjuge. No caso, é uma questão de ervá. Levítico 18, 1 a 30, 20 e 10, 23. Detalham as coisas que são tu erva. Eu devo ter tido algum problema no Google aqui. Abominações, que estão relacionadas às profundezas da perversão sexual. E assuntos ervá, traduzido como nudez. Então, lá em Levíticos tem as listas dos comportamentos abomináveis.
que são atividades sexuais proibidas. Yeshua está interpretando corretamente a Torá em relação às razões pelas quais um homem pode legitimamente dar à sua esposa um certo certificado de divórcio sem o consentimento dela, de acordo com a Torá, porque ele encontrou alguma imoralidade materialmente comprovada, né? Ele está autorizado a repudiar por tal motivo o consentimento dela. É engraçado que nesse caso aqui a lei, ela está sendo bem masculina, né? Ela está olhando o lado que a mulher cometeu adultério e o homem está livre. Não está olhando o lado contrário, que o homem cometeu adultério e está livre. Paulo, ele já corrige isso, tá? Qualquer um dos dois que cometer adultério abre precedente para o outro se divorciar. A Torá autorizou o divórcio que deve ser iniciado pelo marido, que Yeshua explica que ocorre por causa da dureza do coração. Conforme registrado em Marcos 10, de 2 a 9. A Torá é muito clara sobre o assunto. Yeshua, de forma alguma, anularia as instruções do Todo-Poderoso, dadas por meio de Moisés. Quando um homem e uma mulher se divorciam devido à dureza do coração, eles não são mais casados, mas permanecem solteiros, e como tal, eles estão livres para se casar, como qualquer outra pessoa. Então, uma cláusula permanece: se a mulher se casar novamente e mais tarde se divorciar do seu segundo marido, ou ele morrer, seu primeiro marido não pode se casar com ela uma segunda vez, né? Se você casou, divorciou e casou com outro, depois morre o segundo, você não pode voltar mais para o primeiro. Um Cohen, um sacerdote de Israel que serve no templo, não pode casar com uma mulher divorciada. Isso era uma exigência da lei, né? Antigo Testamento. Então, aí ele está falando da dureza do coração que foi dada, quer dizer, uma permissão por Moisés, né, por causa da dureza do coração. Porque até mesmo quando há uma traição, há também a possibilidade do perdão. Tá? É isso que ele está tentando dizer aqui. No contexto, a frase "faz com que ela cometa adultério" significa que se um homem sujeitou ilegitimamente sua esposa, sem dar a ela um guete, uma carta de divórcio, se esta mulher mais tarde comete adultério, porque ela ainda é legalmente casada, se o marido que ele recusou a lhe dar-lhe um guete é quem faz, ou quem produz, né, faz com que ela cometa adultério, e ele arcará, obrigado, com a responsabilidade por seus atos. Então, nessa questão aqui, ó, está sendo analisada quem é que deu o guete e quem não recebeu o guete que era justo receber. Então, se o marido não deu, e a mulher foi lá e casou-se com ela, então quem produziu o adultério foi o marido. Né? Então, colocou a mulher em cilada. Então, essas questões aqui, né, Paulo vai resolver, né, na carta de, acho que é Romanos ou Coríntios. Né? Tem muito caso que é muito complexo, que as pessoas vão fazendo coisas erradas, uma, duas, três vezes, e vira uma complexidade terrível. Então, esses nós, né, que Satanás cria na mente, no coração e na vida das pessoas, ficam difíceis de desatar se você se tornar uma pessoa muito legalista. E você tem que ter uma compreensão muito boa da natureza humana e saber como é que vai tratar cada situação individualmente, né, sem jogar todo mundo num balaio só. Tá certo? A declaração, e quem casar com um divorciado comete adultério, é reiterada em Marcos, que afirma que se a mulher iniciar o divórcio por motivo de ilegítimo para se casar com outro, ela está de fato cometendo adultério. Então, qualquer um que inicie um divórcio por motivo ilegítimo, independente se é homem ou se é mulher, está cometendo adultério. Né? Mais uma vez, a proibição é contra o novo casamento premeditado de qualquer uma das partes. Só que os fariseus, eles deixavam essa cláusula, né, de casamento premeditado totalmente livre para eles, né? Era, como diz, doce para nós, pimenta para os outros, né? Por preceito divino, temos que fazer os nossos votos de... isso aqui já é um outro mandamento. Bom, vamos lá. Então, vamos voltar aqui na questão do adultério. Isso aqui dá polêmica, essa aula pode não terminar hoje. Tá certo? Não cometerá perjúrio. Eu não sei se ficou claro, aí a balança que eu fui para um lado, fui para o outro, fui para um lado, fui para o outro, a balança do negócio. Basicamente assim, a união é para ser estável,
indissolúvel, e pode ser que uma das partes adultere. Então, se uma das partes adulterar, dá prerrogativa e direito de que a outra parte saia daquela união sem nenhum prejuízo de pecado, porque quem pecou foi a outra parte. Isso independente se é homem ou se é mulher. Então, te dá esse direito. Mas também existe a malícia de tentar produzir o adultério no outro, para poder escapar. Então, são vários vieses aí que tem que tomar cuidado, porque tudo vai da sinceridade do coração, ou da retidão da pessoa, né, do coração. Porque existe um romantismo que fala sobre o amor à primeira vista. Eu, quando era jovem, eu vivia procurando o amor à primeira vista. Aquela alma, cara metade, aquelas coisas do Fábio Júnior, cantor Fábio Júnior, né? O outro lado da maçã e coisa do tipo. Olha, eu não sei se alguém encontrou. O meu caso não registra isso como verdade, tá? Pode ser que a Rede Globo tenha inventado isso em algum tempo do passado. Aquele teatrólogo lá, como é que é o nome? Nelson Rodrigues, né? Que escrevia as novelas da Globo. Pode ser que ele tenha encontrado isso, né? Mas eu não encontrei dessa forma. Eu volto a acreditar que o amor é algo que se desenvolve na prática, né? Eu acho isso muito mais verdadeiro. Não estou dizendo que não exista outros casos. Eu só estou dizendo que no meu caso até agora não foi possível. Tá certo? Aí vem todas as questões relacionadas, né? Namoro, casamento, divórcio. Essa escada, a maneira como você começa influencia na maneira como você termina. A maneira ocidental de buscar um relacionamento é diferente da maneira oriental, né? Pelo menos para esse lado do judaísmo, né, onde ainda algumas coisas foram preservadas, é mais acertado, né? Por quê? O casamento judaico é bem diferente do casamento ocidental. Esse negócio de namoro, depois vai noivado e tal. Quando José desposou Maria, eles eram noivos. Qualquer relacionamento entre eles que acontecesse dentro do noivado não era pecado, porque ela já era dele. Não podia acontecer um relacionamento dela ou dele com outra pessoa de fora. Então, no nosso ocidente tem um namoro, né? Aí antigamente não podia nem pegar na mão, nem nada, era só conversa. Aí depois foram abrindo os precedentes e as liberações. Aí tinha o noivado. Aí eu ouvi dizer, muitas vezes, em conversas antigas, a pessoa se perdeu com o noivo. Olha o absurdo que eles inventaram. A pessoa era noiva do outro, porque o noivado era a preparação para a convivência, certo? Porque era a construção da casa. O noivo tinha que preparar a casa para levar a noiva para dentro de casa. Então estava em estado de noivado. Aí tinha gente que tinha tido uma relação sexual com seu noivo. E era condenado antigamente. Se era noivo, era dele. Se era dele, era dela. Isso aí está resolvido. Diante de Deus está resolvido. Só que eles fizeram mais um outro degrau, que era o casamento, né? Quer dizer, o noivo, o casamento. Porque o casamento é uma festa de união, né, do enlace que já está acontecendo, né? Então não tinha nenhuma culpabilidade do noivo se relacionar com a noiva. Se por acaso estivessem lá acidentalmente se relacionando e pá, pegou fogo o negócio. Já era noiva, então não tinha que imputar nada. E então havia esse imputamento moralista da Igreja Católica antigamente. A outra coisa que também acontece, nossa, esse tema é horrível, eu estou me sentindo assim, como querendo fazer uma operação de fígado, né? Todo cuidado de não querer fazer. É horrível. Aí outra coisa também, que aí veio a liberdade sexual. Existia o hipermoralismo
e depois foi para outro canto, liberdade sexual. Na liberdade sexual, os namorados podem brincar, fazer qualquer coisa, aí vai cada um para um lado, né? Aí a menina fica grávida, aí o cara não assume, aí ele casa com outra, ah, mas eu estou gostando da outra, aí fica filha de um casado com outro, entendeu? E esses rolos foram aumentando, né? Ao ponto de dizer que hoje também não precisa mais casar. Outra maluquice que a Igreja Católica inventou, que o pecado da árvore do bem e do mal era o sexo. Que Jesus proibiu eles de fazer sexo lá no Jardim do Éden. E tem cristão ainda que acredita nisso, até hoje. Sendo que Deus mandou crescer e multiplicar-vos antes de falar para ele comer da árvore do fruto do bem e do mal. Ou seja, tinha nada a ver. A árvore do fruto do bem e do mal foi a desobediência e a formação do mal por meio da serpente, que a serpente tinha um software preparado para instalar em nós. E instalou em Adão e passou para a gente. Então, a quebra desses absurdos na cabeça de quem teve uma formação ruim na área sexual, na área do casamento, é demorada, é complicado. Se você teve uma educação católica moralista, se você hoje está no modernismo, né, teve a revolução hippie, né, sexo, droga e rock and roll, né, e agora teve a outra fase, a última fase foi essa de que o homem, mulher, mulher e assim por diante. Aí já não tem mais família. Família é qualquer união que, se você se apaixonar por uma árvore, se apaixonar por um cavalo, você pode ir lá na Alemanha, já estão liberando o casamento de pessoas com animais. Você veja como a coisa vai degenerando, né? Vai degenerando. Então, existe a maneira certa de fazer as coisas, e poucos de nós aprendemos a fazer da maneira certa o relacionamento homem-mulher. Tá? Então, eu vou agora fazer o resumo de como deveria ser a maneira certa. A maneira certa deveria ser assim: um rapaz se interessa por uma menina, e ela se interessa por ele. Reciprocidade, obviamente, né? Sem reciprocidade não adianta você também ficar forçando a barra. Aí, você deveria procurar o seu pai e dizer: pai, estou interessado na Mariazinha. E a Mariazinha deveria procurar o pai dela e dizer assim: pai, estou interessado no Joãozinho. Aí os pais iriam conversar, iriam aceitar aquele relacionamento de conhecimento, que seria um namoro. Só que esse namoro não pode durar muito tempo. Então, eles já teriam que passar para a fase do noivado. Na fase do noivado, quando o sentimento era verdadeiro, recíproco e verdadeiro, o homem iria trabalhar para construir o seu lar, o futuro lar. É a parábola do João de Barro, né? Vai lá, de bicadinho em bicadinho, vai fazer o seu lar. Depois consuma a união. Uma vez que alguém está prometido para alguém, qualquer relacionamento que acontecesse sexual não é imputado como pecado, porque já foi firmado o casamento, não foi consumado. Aí a garota e a garota se antecipou e se casaram antes de fazer a festa. Tá certo? Pronto. Casado. Maneiras erradas. O cara encontra a menina no matagal, ela está colhendo espigas lá de trigo, aí ele derruba ela no meio do matagal, tira a roupa dela, aí é estupro. Certo? Aí na lei lá tinha a lei do estupro, ela não gritou, né, e aquela coisa toda. Tá certo? Então não existe união legítima nisso, né? Aí antigamente o que aconteceu? Você desvirginou minha filha, você desonrou minha filha, agora casa. Aí a garota era obrigada a casar com aquele monstro que acabou com o sentimento dela, né? Porque normalmente uma mulher num estado de estupro, aprender a amar o estuprador é misericórdia. Eu acho que é abrir a chave do inferno, né? E o pai fazia isso. Outras ignorâncias que aconteciam na antiguidade.
Então, por conta dessas ignorâncias, começaram a surgir os liberalismos. Né? Bom, como eu disse que esse assunto vai para frente, tem outros pecados aqui que a gente vai começar a falar, que é de perjúrio, né, de não cumprir a palavra diante de Deus e assim por diante. Eu acho que aqui agora, se eu soltar a corda aqui, vai ter muito comentário. Vamos lá. Quem quer comentar sobre tudo isso que eu falei? Espero que vocês tenham entendido, né? Eu fui para um lado, fui para o outro, pincelei várias coisas, tá? E usei um pouco disso que foi... Pode falar, pastor João. Amém. O que eu falei, sem ninguém achar. Muito legal, muito interessante, né? Porque até primeiro eu vou falar sobre até né, a questão do Vale do Inom, né? Esse Vale do Inom, ele é o próprio inferno, né? Ele é na verdade, é o Geena, né? Porque esse Vale do Inom, ele era um lugar ali do lado de Jerusalém, se eu não me engano, né? Que era tipo o lixão, né? Ele ficava queimando ali de dia e de noite, era o lixão, né? E ficava queimando dia e noite, né? Então essa palavra Geena, né? Se eu não estou enganado, ele se refere a esse Vale do Inom, né? Que seria o inferno mesmo, né? O inferno no sentido literal, né? Irmã Sabrina aí, né? Então é o Geena, né? Esse Geena é o inferno propriamente dito, né? E só que às vezes tem umas traduções que eles traduzem errado, né? Até a Almeida também, que às vezes ele traduz o Hades como se fosse inferno, né? Mas o Hades é o mundo dos mortos, né? É diferente, assim, não tem o mesmo significado, né? Assim, não é a mesma coisa, né? Ele daí, em vez de traduzir Sheol, é o Sheol também, no hebraico, né? O Sheol, e no grego o Hades, é o mundo dos mortos, não é o inferno propriamente dito, né? Só que às vezes traduz o Hades como inferno. Tá errado, não é o mesmo sentido, né? O inferno mesmo é o Geena, né? Que é o Vale do Inom, né? Que ficava queimando de dia e de noite lá. Então eles traduzem errado, né? Ele devia traduzir como mundo dos mortos, não inferno, né? E a gente vê lá na parábola do rico e do Lázaro também essas coisas todas, né? Agora a questão do casamento, do divórcio, isso é muito sério, né? A gente sabe que na vida, aqui na nossa vida terrena, o casamento, o divórcio são coisas muito sérias, né? São coisas bem fortes, né? Agora existe o significado espiritual também. O casamento espiritual, o divórcio espiritual, que é mais sério ainda, né? Então você pode ter essa conotação do adultério espiritual, né? Que a gente vê isso no Velho Testamento, né? Quando Deus ele se sente traído por Jerusalém, por Samaria, né? Essa coisa do adultério espiritual, do casamento espiritual, né? Lá em Apocalipse também, ele fala lá que os remidos de Deus, os 144, eles são virgens, né? Eles não se macularam com mulheres, né? Isso também tem um sentido espiritual, né? Uma virgindade espiritual, é uma pureza espiritual, né? E eles não se macularam, não se prostituíram espiritualmente, né? Com outros deuses, com outras doutrinas satânicas, né? Eles não se prostituíram mais com doutrinas satânicas, eles se manteram puros, virgens, né? Nessa conotação espiritual e física também, né? Só que o adultério espiritual, o casamento espiritual é uma coisa séria, né? É mais sério ainda, já é sério aqui na Terra, né? Imagina no mundo espiritual. Amém? Glória a Deus. Viu, amado? Só uma coisa, pastor Lucas, só para avisar, né? Às terças-feiras, eu sempre saio mais cedo, porque eu tenho um curso, né? Um curso com um pastor chamado Leandro Spence, né? Ele faz, assim, uma aula sobre transferência de unção, sobre unção, a questão do avivamento, dos dons, né? Então, eu sempre saio um pouquinho mais cedo para acompanhar esse curso, né? Então, eu tenho que sair um pouquinho mais cedo, a não ser que não tenha o curso no dia. Mas quinta-feira eu tô aí
Até o final, né? Em nome de Jesus. Amém. Tá certo. Bom, irmãos, então, existe uma maneira saudável de manter o casamento, existe uma maneira saudável de se dissolver no caso de uma das partes adulterar, né? Que não comprometa a outra, que não seja uma indução ao adultério. Existe também uma maneira saudável de você tratar a sua consciência quando ela tem muita malícia sexual, né? Como eu falei no começo, arrependimento e rendição, né? Eu gosto mais da palavra rendição, porque arrependimento parece ser uma palavra muito gastada. É como amor, né? Uma palavra muito gastada. Porque até arrepender, a reparar, voltar. Esse é formado por duas palavras, parar e voltar. Você está indo para uma direção, você para e volta para outra. Se você não conhece a etimologia da palavra, você fica, o que é arrepender mesmo? O que? Você não fica sem entender o que é. Parar e voltar, parar e mudar, voltar a tomar outro sentido. Às vezes as pessoas esperam sentimentos, né? Acontecerem sentimentos dentro do coração para se arrepender. Às vezes não precisa de sentimento. Eu sempre, muito tempo, eu achava que as pessoas, meu Deus, eu me arrependo. Eu comecei a ver isso como sentimento, e isso me prejudicou muito. Arrepender é atitude. Parei, dei um basta naquilo e vou para outra direção. E pode envolver sentimento ou não. É uma decisão, afinal de contas. Né? E então tem toda essa conotação aí. Eu acho que tem mais coisas que a gente podia explorar aí. Bom, a primeira parte, que é o Lago de Fogo, ele não tem ninguém lá até agora. Quem vai inaugurar ele é a besta e o falso profeta. Então existe o céu e o inferno, um estado de alma que acontece depois da morte. Certo? Os que partem com Jesus, o corpo está na sepultura, mas a alma já está no céu. Os que partem sem Jesus, né? Não necessariamente a palavra Jesus significa o rótulo Jesus, mas às vezes a pessoa tinha Jesus e não sabia que tinha Jesus, né? Então essa análise aí tem que tomar cuidado sobre como que você dá essa conotação de que fulano morreu, está no inferno. O inferno, ele é um local onde a substância que você cultivou como resultado, como síntese daquilo que você se consolida depois da morte. Né? Se você é um homem perverso, mau, você se substanciou na maldade e depois da morte aquela maldade fica em um sonho recorrente. Não sei se alguém já ouviu falar do pesadelo recorrente de Nietzsche, que é uma coisa da filosofia, aquele pesadelo recorrente, sempre se repete, sempre repete. Então, quando a substância da alma se consolida no mal, já depois da morte, ela entra nesse inferno. A palavra inferno, ela é uma palavra latina para o Hades, que é uma palavra grega, que é também a mesma palavra para Sheol, que é sepultura. Os três são sepultura. Só que os gregos entendiam que após a sepultura, lá para baixo, havia um mundo dos mortos, né? Que era o Hades. E no mundo dos mortos, assim como tem o mundo dos vivos, né? Dos vivos espirituais, que depois da morte são dois estados, morte espiritual ou vida espiritual. Então, os gregos tinham campos elíseos, que era um lugar de paraíso, e tinha o Hades, que era um lugar de morte. O Hades, para os gregos, é formato de um corpo. Tá? Um corpo, era como um deus que engolia as pessoas. Então, Jesus fala que ele arrebatou levou cativo o cativeiro, né? Então ele tirou aquelas pessoas daquele estado de pendência, sei lá, porque ele cumpriu
o resgate na cruz do Calvário, pregou evangelhos aos mortos, aqueles espíritos que estavam presos desde o dilúvio, né, ali naquele estado, foram levados para o céu, por causa desse arrependimento e dessa pregação que houve, está lá na carta de Pedro. Então, levou o cativeiro está em Salmos, e na carta de Pedro fala que Jesus pregou aos mortos. Então, juntando as duas coisas, você sabe que pessoas que ficaram para trás, desde o dilúvio até a morte de Jesus, já tiveram a sua situação resolvida. Então, depois da morte de Jesus, agora, para frente, o que nós temos? Inferno, Hades e Sheol é a mesma coisa. Só que o judeu acha que o Sheol era só a sepultura, não tinha mais nada lá para baixo. Os gregos acham que tinha. E os romanos, que são a palavra latina, né, inferno, também seguiam os gregos, achava que tem um mundo lá nos mortos. Então, o terceiro lugar, quer dizer, são 3 palavras para a mesma coisa, em grego, latim e hebraico, representa esse estado de morte da sepultura. Só que para os gregos existe um estado espiritual já definido, né? E Jesus não nega isso. Quando ele conta a parábola do Lázaro e daquele mendigo, ele não nega que esse estado espiritual já estava definido para os que creram nele ou os que já tiveram uma vida justa, né? Que não necessariamente é um rótulo, né? Mas uma vida justa, tá? Estão com ele. Os demais que geraram essa substância, que são 2 substâncias que se formam na alma do homem, uma justa e uma ímpia. Essa substância ímpia gerada pelas maldades e as consequências já coloca a alma num estado desse ciclo, né, recorrente de como se fosse um pesadelo, né, depois da morte. Tá? Então, os santos, os justos, né, que não necessariamente são cristãos, mas que tiveram vidas justas na Terra, e Deus reconhece essa justiça, já estão com ele, certo? Nesse estado de alma, não de redenção, de alma. Aí lá na frente é que vai ter a segunda morte, né, onde vai ser definido o estado final, né? Os justos, que já são justos e justificados por Jesus, né, ou justificados por Deus, pela sua prática, pela sua vida, não entrarão na segunda morte. E os outros que tiverem definido a sua vida nessa substância má, né, do seu íntimo, vão ser lançados no lago de fogo. Aí tem 2 livros, o livro do Cordeiro e o livro da vida. Então, o livro do Cordeiro é especificamente para a igreja e a noiva. O livro da vida é o livro onde Deus encontra vidas durante toda a história que foram justas, certo? E aí eles são aprovados no juízo do trono branco, né, nessa repasse, né, como é que a gente fala? Segunda chamada, né? Que tem a primeira ressurreição, que é a igreja, né? Os que creram, tal, que vem junto desde Daniel, lá, desde todos que estão para trás, fazem parte da primeira ressurreição, e tem aqueles que vão para o juízo do trono branco e podem ter seu nome achado no livro da vida, e tem o livro do Cordeiro, são 2 livros. Pode falar, pastor Jones. Não, é só um complemento aqui, porque de acordo ali com a parábola do rico e do Lázaro, né, a gente pode entender que o inferno mesmo, né, o Geena, ele é um lugar dentro do Hades, né, então tem o Hades e o inferno seria um lugar lá dentro, específico, né, a gente entende isso, né. Tem 3 níveis lá, né, dentro daquela parábola dá para entender que tem 3 níveis. Tinha o seio de Abraão, que corresponde ao... Isso, justo. 3, tudo dentro do Hades, né? Tinha o seio de Abraão, que corresponde aos Campos Elíseos. Tinha o Hades, que é o mesmo... Para o judeu não tinha essa interpretação. Foi Jesus que deu por meio dessa parábola. Então tinha o Hades, que é o lugar dos mortos, que tem essa angústia.
E mais para baixo tem o Tártaro, onde só tem os espíritos malignos, né? Só que Jesus, ele pegou os Campos Elíseos, que também é o mesmo seio de Abraão, e levou para ele. Tá? Já liberou essas pessoas aí dessa pendência, né? A gente fala pendência porque as chaves da morte e do inferno estavam na mão de Satanás, né? Então Jesus tomou, então esses que estavam ali, né, nos Campos Elíseos ou no Hades, ali no seio de Abraão, né, nessa primeira região, né, já foi resolvido o problema. Bom, aí tem algumas pendências que são interpretadas, por exemplo, né, um cristão que creu e tal e cobrou a dívida do outro, como foi lida lá, né? Não sairás da letra. Então, alguns dizem que a pessoa passa por esse estado durante o milênio, né? Por esse estado de disciplina. Alguns pastores defendem isso. Eu só tive um arrebatamento no inferno. Eu estou falando aqui por conhecimento, tá? Às vezes eu não gosto de ouvir pessoas que têm revelação, embora sejam revelação de Deus, mas me angustia muito as questões de inferno. Então, teve uma pregação do pastor Paulo Júnior esses dias, que até a tia Ricardo que sugeriu. Teve um testemunho de uma pastora Nadir, né? Pastora Nadir também, e algumas outras pessoas que foram arrebatadas ao inferno, e veem situações de pessoas que já se definiram, né? Já nessa vida aqui já se definiram. Assim como outras que já se definiram por Deus, né? Então, a única coisa que eu vi do inferno, no arrebatamento que eu tive do inferno, é que era como se fosse um local no interior da Terra, com cavernas escuras, e cada lugar tinha situações diferentes. Tinha gente que não tinha mais nem forma corpórea, era fumaça negra, né? Ah, foi você, Sabrina, que postou. Mas alguém fez uma recomendação. Isso. Eu vi pessoas no inferno com cabeças de cavalo, cabeças de o corpo humano e cabeças, e Jesus, na minha visão, diz que esses eram os que tinham o braço firmado contra o Espírito Santo. Pessoas que eram fumaças negras, né? Então, essa é a questão que eu estou colocando, que eu coloquei no começo. Você tem que se tornar uma substância espiritual de Deus, né? E essa substância espiritual de Deus que vai ser formada em você vai depender da sua rendição ao Senhor. Então, na sua rendição está representado o seu amor por Ele. A condição de que você reconheceu os seus pecados, você não tem condição de tirar ele, e você se rende para esse tratamento. E esse tratamento, o processo da vida, o levanta e cai, né? Que você não está perfeito enquanto você estiver nessa matéria, você não tem essa perfeição absoluta, mas você está em processo, você continua perseverando, até o dia que Deus diz, olha, esse vaso está pronto, aí vamos embora. Aí formou a substância espiritual que Deus queria. E existe outro caso, que é quando as pessoas praticam mal, e formam uma substância maligna e também define a sua status. As pendências, eu deixo por conta da teologia ou do Senhor Jesus revelar se é verdade mesmo. Essa questão da pendência, que no milênio a pessoa vai ficar para depois ser absolvida no juízo do trono branco. Mas uma coisa é certa, lá em Apocalipse 21 está escrito assim. Quer ver? E vi os mortos, grandes e pequenos, Apocalipse 20, 12, que estavam diante de Deus e abriram-se os livros, tá? E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Esse primeiro livro significa a vida da pessoa. Os livros das vidas das pessoas. Que traz os julgamentos segundo as obras. Né? E no meio desses livros, que são as histórias das pessoas, tem o livro da vida, onde manteve-se o nome Meli. Tá?
E, deixa eu ver. E quem não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aí tem o livro do Cordeiro, que eu não sei agora onde está. Onde é que está o livro do Cordeiro? Tá. Deixa eu ver aqui onde que está. Eu tenho que procurar na Bíblia aqui. Deixa eu sair aqui do... Depois eu coloco o livro do Cordeiro, que eu acho que é o que aparece. Se alguém achar... Se eu não estiver enganado, né, talvez às vezes acha que a gente leu livro do Cordeiro. Tá. Deixa eu ver o livro da vida do Cordeiro, Apocalipse 13, 8. E Apocalipse 21, 27. Então, no próprio 21, lá para frente, tem. Então, vou ler aqui, ó. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, os que não tiverem no livro da vida do Cordeiro, no Apocalipse 13, 8, estão adorando a besta. Porque aí é a igreja, né, a noiva e o anticristo. Então, só vai ter duas situações. Nela, Apocalipse 21, 27, nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, como vai ter novos céus e nova terra, a Jerusalém celestial vai ser o governo. E os que tiverem com Cristo no seu corpo serão partes desse governo celestial, e terá uma nova terra. Nessa nova terra, as pessoas... elas se salvaram por boas obras ou pela a sua condição de coração, né, puro, elas estarão, não é necessariamente pertencente ao governo espiritual que Jesus e a igreja, ou a noiva, né, vão exercer. Mas elas poderão estar vivendo na nova terra, porque elas foram achadas no livro da vida. Tá? Aí entra essa questão da justiça, de um coração que já é justo, que não necessariamente ouviu o evangelho. Tá? Porque a questão do evangelho e da noiva é uma categoria de pessoas que Deus escolheu para esse propósito. Não é questão de amor, de amar mais um ou outro. Tá? Então, essa é a ideia que está aí por detrás da situação. Bom, então, não tem ninguém no Lago de Fogo, certo? Existem duas situações que podem já ser definidas aqui na Terra, né, que é aquele que morre com Jesus, ou tem uma alma justa, e vai para o céu, e aquele que substanciou no seu íntimo uma coisa que não tem mais reversão e já define a situação já, né, depois da morte. Tá certo? Bom, então, esse tema é pesado, é espinhoso, né, como dizem, né, de se tratar, e o outro tema espinhoso foi o do casamento, né. Aí aqui, o Senhor, ele está falando sobre toda essa questão de colocar a exigência dele acima da lei, por dois motivos: para quebrar a hipocrisia, né? E para mostrar para nós que o nosso coração pode gerar uma substância justa e santa em nós. E isso acontece por uma rendição verdadeira, não por um esforço espiritual de autojustificação. Tá? Então, qualquer um que se auto-justificar e se considerar justo, não gera essa substância, porque quem edifica a casa é o Senhor. Tá? Quem nos edifica é Deus. Existe a nossa parte, que é a obediência, né? O clamor, o arrependimento, quando você se quebranta e quando você se posiciona, né, favorável ao que Deus está mostrando que você deve deixar, abandonar, né, suplicar. Então você vai fazer essa parte. Nunca vai ser um encobrimento daquela condição, e sim uma rendição.
nunca vai ser uma força exercida por você mesmo, mas sim uma força que Deus vai exercer em você. Amém? Bom, você também ouviu o que foi dito pelos sofrinhos e para X da antiguidade. Você não cometerá perjúrio, né, mas cumprirá os seus juramentos. Então, os judeus, eles têm uma prática de jurar. Não é proibido jurar, só que você jurando, você tem que cumprir. Então, para que não haja problemas, é melhor não jurar, porque se jurar tem que cumprir. Então, os judeus tinham essa prática de juramento, né, que para nós não é muito comum, tá? Então, aqui na hora que ele está explicando o mandamento, no hebraico, fica claro, eu, porém, vos digo, de modo algum jure falso. Porque a questão não é não jurar, a questão é jurar falso. Nem pelo céu, que é o trono de Jeová, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Se não jurar pela sua cabeça, porque você não pode tornar um só filho de cabelo branco ou preto, mas que seja você falar sim, sim, não, não. Então, quem já tem o falar sim, sim, não, não, já não precisa jurar nada, tá? Porque, além disso, vem o mal. Normalmente, esse negócio de jurar é sempre pessoas que querem mostrar uma sinceridade que não tem, né? Então, se você já é uma pessoa do sim, sim, não, não, né, não precisa ficar. Pode. Deixa eu ver. O irmão João quer fazer um comentário. Não, irmãos, antes de Deus me mostrar o dom de profeta, né, antes de 2020, infelizmente, né, eu cometi uns pecados aí que eu prometi coisas que não foram cumpridas, né? Mas depois, quando o Senhor me mostrou o dom em 2020, o dom de profeta, aí o Senhor me ensinou a pedir perdão por isso, porque você não pode jurar, né? Se eu jurar coisa para depois, você não sabe se você vai estar vivo lá. Então, assim, pratique hoje as coisas de hoje, arrependa daquelas que praticou errado antes. Eu prometi coisas que o Senhor falou assim que não era para mim fazer. Uma delas foi terminar o 2º grau. Aí o Espírito Santo me corrigiu nisso daí, pedi perdão, né? Ele só fala, não pratique isso mais, mas a gente não é certo não, né? Vive e mexe, a gente faz alguma coisa que não está no plano, né? Não pode, tem que vigiar muito, para não pecar, amém? Amém. Mas a gente peca, né? Mesmo sem querer peca, amém? A questão do pecado é quando você premedita o pecado. Ele se torna muito grave, né? Quando é acidental, você fez algo que você achou que ia conseguir fazer e não fez, aí você sabe que você não é perfeito e que você vai falhar. Então, o problema é que hoje em dia foi lançado muita culpa sobre uma condição que é natural do homem, que ele não consegue superar, que é a imperfeição, né? Então, quando Deus olha para nós e diz que nós somos perfeitos, é porque Ele sabe que você está ali seguindo Ele. E, acidentalmente, você vai falhar. Mas isso não significa que define o seu caráter ou a sua condição espiritual. Então, Deus até usará dessas falhas para fazer as coisas acontecerem. Mas não é algo premeditado como alguém que quer intencionalmente desagradar a Deus, machucar o coração de Deus, ferir o coração de Deus. Entendeu? Então, é aquilo que está sendo ensinado nas lives do pastor João no sábado. Quem ama vai procurar fazer tudo para o amado. Certo? Então, as falhas não vão ser premeditadas. Poderão acontecer falhas sim, porque somos imperfeitos, acidentais. E essas acidentais não se consegue eliminar todas. Você vai crescer espiritualmente, mas até o último dia da sua vida você ainda estará sujeito a essas falhas. Então, às vezes as pessoas exigem uma santidade do pregador e coisas do tipo, do povo, que ele mesmo não pratica porque ele acha que ele exigindo, ele consegue esconder a falha dele. Quando a Bíblia fala
o salário do pecado é a morte, ela está dizendo que nós já morremos quando nós pecamos. Nós já estamos no estado de morte. Então não vai ter uma segunda morte por causa disso. Agora, aí completa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós estamos num estado de morte, mas Deus nos deu a vida eterna. Então essa vida eterna é essa chance que está sendo dada agora na nossa vida, porque Adão pecou e nós, por consequência, somos pecadores, e nós temos a vida eterna, mesmo tendo essa condição ainda de imperfeição e de falha. Porque quando a pessoa delibera pecar, porque ela se acha que Deus está dando uma bandeira verde para ela pecar, ela não está crendo de verdade em Jesus. Ela não está comprometida com o amor de Deus. Então ela delibera por conta própria pecar, certo? E aí ela está ferindo o coração de Deus, porque ela não está amando. Mas no nosso caso não é isso. Você pecará, você vai cometer mentirinhas ou mentironas, né, em momentos assim de apertos, e Deus vai perdoar. Só que o processo de tratamento no seu coração vai continuar. Deus vai continuar tratando você, porque Ele vai levar você à perfeição. Mas aquela substância espiritual que vai ser formada, ela só vai ganhar a incorruptibilidade quando esse corpo for trocado. Quando os mortos ressuscitarem e esse corpo for glorificado. Aí você vai ganhar a incorruptibilidade. Até lá, mesmo Jesus estando dentro de você, morando com você, no seu coração, você ainda cometerá falhas. Porque são duas naturezas competindo ainda, sabe? A primeira natureza, que é a do pecado que o homem herdou, ela não foi tirada. Então a outra, né, ela já está presente em nós. Só que o que essa natureza pecaminosa faz não afeta a que já foi criada em você pela palavra. Ela não afeta, porque Deus limpa, né? Essa carne que ela ainda mantém os seus pecados, as suas falhas, não afeta a outra. Mas por que não afeta? Porque você continua no caminho, no processo. Né? Você continua no processo. Você cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, mas indo na direção de Deus. É por isso que não afeta. Então é como você... É como que... Água e óleo, né? Água e óleo, não se mistura. Vamos falar assim, que a água é a carne e o óleo é o espírito. Né? Tá bom? Então é isso. Vamos lá. Aí aqui teve mais coisas do casamento. Deixa eu ver aqui. Preceito divino, repete ao nome da história de Israel, por fins assim. Declaração do casal com a divorciada. Este é o único juramento que está autorizado, todo-poderoso, que se repete ao longo da história. Por preceito divino, devemos fazer os nossos votos jurando em nome de Jeová. Tem um preceito aqui de juramento, né? Deuteronômio 6, 13, 10, 20 e 32. Este é o único juramento que está autorizado pelo Todo-Poderoso, que se repete ao longo da história de Israel. Então, essa prática de jurar por Deus, e tem que ser uma coisa sincera, né? Está prevista nesses versículos. Deuteronômio 6, 13, 10, 20 e número 30, 10. Eu, particularmente, prefiro não jurar. Prefiro procurar ter uma vida assim, sim, não. Tá? Para não correr o risco de cometer esse pecado. Os prussinos se esquivaram do mandamento de 6,13, a Jeová teu Deus temerás, só ele servirás, e por seu nome jurarás. E negaram sua responsabilidade de contar a verdade, jurando por muitas coisas que pareciam santas, enquanto secretamente afirmava que não eram obrigados a fazê-los. Mateus 23, 16 a 22. Então, ali tem algumas coisas que os fariseus diziam que você estava liberado para fazer. Tá? Naquela que se você desse uma oferta, né, no templo, você não precisava cuidar dos seus pais, é uma delas. Né? Então vamos ver lá, Mateus 23, 16 e 22, quem sabe a gente... É esse mesmo que ele está falando, né?
Então, o que que aconteceu? Eles fizeram essa anulação, né, do mandamento, criando mandamentos alternativos. Deus 16, 22. Ai de vós, condutores de sé, que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso não é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, isso é devedor, tá vendo? Então eles trocaram o templo pelo ouro. Insensatos cegos, qual é maior, o ouro do templo ou o que santifica o ouro? Então, quando você jura pelo templo, né, você está jurando pelo aquele que está lá no templo. Então, não é o ouro não tem o mesmo valor, né? O valor de Deus é maior do que o do ouro que está lá no templo. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta, quem está sobre o altar é devedor, aí tá vendo? Então, tudo materialista, né? Ouro, oferta, né? Insensatos cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Aí Jesus está colocando, o altar santifica a oferta, né? O templo santifica o ouro. Portanto, que jurar pelo altar, juro por ele, por tudo que está sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele, jura, né? O que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Então, quem fizer isso, está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E quem jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Então, não tem escapatória. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus por aquele que está sentado nele. Então, esses juramentos, né, de ficar tentando dizer que você está jurando por uma coisa que não tem problema e deixando outra, é uma hipocrisia, né, uma mentira. Ai de vós, escribas fariseus, dizimais a hortelã e o endro e o cominho e desprezais mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Devei fazer, porém, estas coisas sem omitir aquelas. Então, Jesus não tira a obrigação de fazer as outras ofertas, mas tem que ter o juízo e a misericórdia. Tá certo? Ok, irmãos? Então, alguém quer fazer mais algum comentário? Eu vou encerrar aqui, porque agora nós vamos entrar, deixa eu ver aqui, em Levítico 19:2, a Torá adverte especificamente, não jureis falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome de Elohim, seu Jeová. Yeshua extrapola esse mandamento e diz que não podemos jurar em falso por nada. O antigo texto hebreu do Evangelho de Mateus mantém com precisão a palavra falsamente. Mas os textos gregos modernos têm omitido provavelmente porque os copistas gentios não estavam familiarizados com o texto ou com os mandamentos da Torá, aos quais Yeshua disse que não passarão, né? Yeshua não proíbe de fazer juramentos, desde que não contradiga o mandamento da Torá. Ele afirma enfaticamente que jurar de maneira enganadora não nos isenta da obrigação da verdade, de dizer a verdade. Yeshua está, de fato, proclamando a veracidade da Torá eterna, com cada denúncia dos tacanotes, que são os mandamentos dos fariseus, e seus equivalentes modernos encontrados em todas as religiões do mundo. Tá? Então, todas as religiões têm essas leis criadas pelos homens, tá? Aí aqui tem a outra parte que vai continuar, né? Olho por olho, dente por dente, eu vou deixar para a próxima aula, tá certo? Eu acho que para a gente digerir aqui, já tem bastante coisa, né? Essa questão do inferno, a questão do casamento e essa questão do juramento. Bom, irmãos, vamos parar hoje por aqui, porque já são 9h30, é só para uma hora e meia de aula. Quem gostaria de orar ou fazer algum comentário final para nós terminarmos? Eu peço desculpas aí, porque hoje eu estou meio cansado, né, então a aula não teve aquele impacto, aquela motivação toda, embora, né, Deus abençoe da mesma forma. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, né? Tá, pode falar, tia. Não, a aula foi muito boa, tá? Eu agradeço muito aí pelas informações que vieram acrescentar. É claro que a gente não pode falar tudo, né? Porque a palavra de Deus é muito ampla. Mas o que foi dito aí realmente foi maravilhoso, né?
Logo no início ali, né, onde você começou, eu até lembrei, claro que não dá para a gente lembrar de tudo, mas naquela passagem, né, acho que é João 15, e Jesus fala, nada podeis fazer sem mim, né? Enfim, é alguma passagem que a gente pode meditar, porque até para a gente se arrepender, né, conforme você comentou aí, não é porque a gente queira, mas quando a gente mergulha ali em oração e se achega ali e o Espírito Santo está junto, ele vai lembrando as coisas que a gente precisa se arrepender, né? Porque às vezes nem a gente mesmo se lembra, mas o Espírito Santo lembra e naquele momento ele ajuda a gente a realmente sentir vergonha, né, daquela atitude, daquele pensamento que a gente teve no passado, e é nesse momento que Jesus cura nossas doenças, né, porque às vezes nós não nos damos conta, né, quando Jesus diz que a gente peca pelo pensamento, né, às vezes a gente não se dá conta da inveja que a gente sente, né, às vezes do nosso colega de trabalho, do nosso irmão, e essa inveja é uma doença. E nesse momento de oração, é um momento que o Espírito Santo, com toda a santidade dele, pureza, ele acusa ali na nossa consciência, né, o que está nos adoecendo, aquele sentimento de inveja. Então, é nesse momento que somos verdadeiramente curados, né, então quando você falou do olho, né, que a gente não precisa necessariamente perder o olho físico, mas é um olho espiritual, né? Às vezes a gente, através da inveja, a gente olha de forma errada. E quando a gente se arrepende e o Espírito Santo nos leva a esse mergulho espiritual e reconhecer esse sentimento horroroso, a gente rejeita esse sentimento de tal forma que quando ele se aproxima, a gente foge dele, né? Ai, isso é horrível, não quero sentir isso. A gente se auto-repreende. Então, foi maravilhosa essa aula, e se vocês me permitirem, eu até continuo ali para encerrar a oração. Tá bom, pode orar, Cíntia. Então, Deus amado... Espera só um pouquinho, tia. Antes de eu só terminar, é o seguinte, veja que eu procurei abordar os vários abusos que houve, né, no casamento e os abusos modernos, tá? Se depois tiverem dúvida, quiserem, depois na próxima aula, conversar também, pode continuar, tá bom? Pode falar, tia. Então, quanto ao casamento, a minha visão, assim, Jesus já falou que quando nós morremos, nós somos como anjos, nós não levamos esse compromisso para a eternidade. No meu pensamento, essa maneira ali que Jesus nos conduz a pensar é para uma vida social, né? Nós temos que ter o caráter de Cristo. Se ele diz, olha, dessa forma que você tem que pensar, então vamos procurar pensar daquela forma, mas, socialmente falando, né, nós temos, assim, muitas lutas, muitas dificuldades sociais a vencer, né, mas isso aí a gente deixa na mão de Deus e vai procurando se corrigir e não se autopunir por causa disso. No meu entender, é crer, né, que Jesus encerrou o pecado na carne. Então, essa última palavra aí que você falou, né, não me recordo exatamente, mas quando nós passamos por aqui, você falou que nós temos duas naturezas, né, embora nós tenhamos aceitado Jesus Cristo, e tenhamos a natureza de Cristo, né, nós ainda temos aquela natureza do outro lado, né? Mas nós temos que ter a certeza que quando nós sairmos daqui, Jesus encerrou o pecado na carne. Então, a carne vai embora, o pecado vai embora, e a gente fica ali espiritualmente com o Senhor. Crendo, né, que Ele já reservou o nosso lugarzinho lá do lado dele. É isso aí. Então, posso orar? Pode.
Nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor, Deus de bondade, te louvo, te agradeço por mais um dia na sua presença, por esse estudo maravilhoso, Senhor, que o Senhor nos trouxe hoje. Sabemos, Pai amado, que através dessa palavra nós temos muito mais que aprender, mas a palavra de hoje, Pai, já nos alimentou bastante. E temos aí muita coisa ainda para meditarmos, para crescermos, para podermos te louvar e te glorificar com as nossas vidas, com a nossa maneira de pensar, de agir, de falar. E contamos, Pai amado, com o teu Espírito Santo, esse Espírito, Pai, que demonstra o teu amor por nós, que nos ajuda na nossa caminhada, que nos dá o discernimento, e que nesse momento, Pai, nesses dias de estudo, ele se faz tão presente, Pai, através de cada um de nós, acrescentando ali a sabedoria, nos enriquecendo com a tua palavra. Deus abençoa cada participante dessa aula, abençoa também os que vão assistir essa aula posterior. Alcança a família de cada um, Pai, porque quando nós nos alimentamos da Tua palavra, nós ficamos fortes, Senhor, para passarmos o alimento também para os nossos familiares. Aceita nossas orações, aceita, Pai amado, nosso pedido de perdão, porque sabemos que enquanto a Tua palavra vai sendo dita, nós vamos refletindo e vamos inconscientemente se arrependendo e pedindo perdão. Deus, obrigada pela vida do Lucas, continua abençoando ele, Pai, nesses estudos, e, enfim, Pai, só o Senhor é santo, 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 e que o Teu Espírito Santo nos ajude a Te honrar e Te glorificarmos todo o tempo. Em nome de Jesus, Te oro e Te agradeço. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus também. Amém. Esse tema aí, ele tem mais recursos, né, para a gente pensar em tirar outras conclusões com ele, tá bom? Tinha uma palavra Ricardina, se é a minha vez. Eu não bati a mãozinha aqui, é porque eu sou mal educado, gente, então não tem... Não, fique tranquilo, pastor, pode falar. Minha querida Ricardina, você falou uma coisa aqui que eu estou tentando explicar, coisa novíssima no corpo de Jesus. Você falou, eu acho que eu entendi, você falou pedindo perdão inconscientemente. Falou isso? Foi isso que eu entendi? Sim, pastor, porque às vezes a gente vai ouvindo a palavra e o Espírito Santo vai lembrando a gente, né, aonde a gente errou. Aí a gente não para exatamente se derramar, né, na presença de Deus para pedir perdão, mas o inconsciente pede. Sim, minha querida. Demorei 33 anos para ver isso. Isso é uma coisa que a gente vem falando aqui, tocando sobre o pecado, que o Senhor, ele é o nosso advogado, e há centenas e milhares de pecados que... E pecado para mim é você saindo do caminho, tá, querido? É um novo entendimento que eu tenho. Não é que você foi julgado ainda, você está saindo do caminho, é um alerta. E há várias e várias coisas, como foi falado aqui também na live, que você é perdoado por Deus inconscientemente, do jeito que você falou, tá? É muito difícil para mim falar isso na live, com palavras para as pessoas entenderem. Assim que você falou isso, amado, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. Que sim, o Espírito que está em nós, porque o nosso coração já é dele, ele intercede por nós e nós somos perdoados inconscientemente, sem saber. Porque é impossível você lembrar de todas as coisas que você tem transgredido ou andado no caminho, impossível, como foi falado aqui, impossível. Entretanto, isso ainda continua sendo pregado lá fora. Perfeição, isso, aquilo outro, aquela coisa toda. E eu continuo recebendo e-mails e comentários de pessoas agradecidas. Um dos trabalhos dos mistérios de Deus que a gente faz é tirar o peso, tirar o fardo, como fala a Bíblia, das pessoas que estão em cima delas. Por razão nenhuma,
a não ser que elas ouviram uma pregação errada. Então, são pessoas apaixonadíssimas por Deus e andam se arrastando na cabeça por causa do que o pastor Lucas tem falado aqui. Coisas que é impossível se livrar de tudo. Olha só. Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso de você, Ricardinho, porque é uma coisa que, sim, Deus faz conosco e é por isso que nós estamos aqui. E nós continuamos estando aqui. Aliás, se você entender Jeremias 34, a aliança já foi feita e você já chegou lá quando você estiver com o Senhor. Olha, o entendimento é muito, muito simples do Senhor. Enquanto você estiver comigo, você está salvo. Ponto final. Ponto final. Enquanto você estiver com Ele. E você vai chegar lá, no finalzinho, Ele vai estar lá, Ele vai te dar aquele grande abraço em toda a sua imperfeição. Isso não é ensinado. Isso não é ensinado. Enquanto você estiver com Ele. Muito obrigado por isso, tá, amada? Muito obrigado por ter comentado isso. Muito lindo. Amém. Obrigado. Amém. Então, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu só vou parar a gravação, se vocês quiserem continuar com... Tá bom? Tá gravando ainda? Se tiver, não tinha falado. Não.